Irmãos, eu coloquei como tema da mensagem preocupação na medida certa. Estamos encerrando o ano, passou o Natal, né? Creio que para todos aqui, espero que tenham passado bem este período de feriado. E eu não sei como vai ser para o próximo ano, mas no calendário temos aí daqui a 2, 3 dias, passagem de ano. E com a passagem de ano sempre fica aquela coisa na mente, como será o próximo ano. Alguns fazem planos, projetos, né, sonhos, e a gente fica realmente na mão, sem saber o que vai acontecer, porque nenhum de nós está revelado, né, o que virá. E alguns acabam se colocando sob muita pressão, sob muita preocupação, e é necessário que a gente balize isso com aquilo que a Escritura nos diz a respeito das nossas preocupações. Eu quero convidá-los aí comigo para o texto de Filipenses capítulo 4. Eu creio que reflete nesse texto o que o Senhor Jesus Cristo ensinou, por isso o apóstolo Paulo traz à igreja de Filipos, né, igreja que estava em Filipe, essas verdades que é bom para todo tempo e para nós hoje, com certeza, mais ainda. Vamos lá? Filipenses capítulo 4. Nós temos um parágrafo que começa no 2. No entanto, eu gostaria de ler a partir do verso 4 até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Deus, nós te damos graças pela tua palavra e nos abençoa agora, enquanto estamos meditando, buscando o Senhor, a orientação, porque é nela que nós devemos conduzir a nossa vida. É o que pedimos, pelo auxílio do teu Santo Espírito, nos ajuda a aplicar as tuas verdades em nossas vidas. No nome de Cristo, nós oramos. Amém, meus irmãos. Pois bem, irmãos, aqui nós temos uma palavra dada pelo apóstolo Paulo a uma igreja, a igreja aos Filipenses, ou a igreja em Filipe. Essa igreja era uma igreja que demonstrava uma preocupação com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nesse instante, estava preso e eles estavam ansiosos, querendo saber como estava a condição do apóstolo Paulo. E essa carta é uma das cartas em que ele escreve para confortar os irmãos e encher o coração dos irmãos com alegria. E essa é uma palavra de destaque. Eu desafio você depois, se já não leu essa carta aos Filipenses, a ler, pegando um lápis ou uma caneta e sublinhar quantas vezes Paulo menciona a palavra alegria, ou palavras relacionadas com a alegria, como contentamento, coisas assim. Então, você fica com esse desafio aí para você, tá bom? Durante a semana, ler essa carta, observando quantas vezes. E essa carta é realmente para trazer àqueles irmãos uma tranquilidade diante de mentes preocupadas com ele, com a pessoa do apóstolo. Tendo em vista que ele estava preso, aparentemente, podia ser que a palavra de Deus assim também o tivesse, o ministério não continuar. E Paulo vai mostrar que, embora ele estivesse preso, a palavra não estava, e ele estava dando testemunho da palavra a tantos quantos o Senhor dava a oportunidade a ele a falar. Então ele pregou para pessoas que estavam em prisão com ele, pregou para a guarda. Então ele tinha a oportunidade de falar, porque ele não se limitava às condições em que ele estava. E ele então vai por diversas vezes acalmar o coração desses irmãos. E aqui a gente tem um calmante para nós também, diante das preocupações
que nós temos no nosso dia a dia. Será que você tem alguma preocupação para o próximo ano? Será que você já começou a pensar o que é que vai ser? Alguns podem pensar, começar a lidar com suposições, e isso, se você não tratar bem, se você não cuidar bem, pode ser que seja aí um amontoado de preocupações que possa até virar uma ansiedade, e você precisa tomar muito cuidado com isso. Então tem algumas pessoas que começam a pensar, mas será que no próximo ano eu vou ter saúde? Será que no próximo ano eu vou ter recursos suficientes para pagar as contas que já ficaram penduradas desse ano, não é? Será que eu vou, para aqueles que não se casaram ainda, não entraram num relacionamento, será que eu vou conseguir um namorado ou uma namorada, ou me casar? Será que esse ano vai ser assim? Será que eu vou conseguir fazer aquela viagem que eu sonhei? O investimento que eu queria fazer? Quanto que no próximo ano eu vou me gastar no trabalho, na obra do Senhor? São questões que você pode levantar e que, se você não ponderar bem, pode ser aí muita coisa para você lidar e de repente trazer sobre você preocupações. Pensando como será a vida daqueles que estão diante de nós? Temos os nossos familiares, temos os nossos amigos. Será que eu terei o prazer de desfrutar da companhia daquela pessoa que eu gosto? Será que elas estarão com saúde no próximo ano? Será que estarão bem? Vejam só. Ou olhando para um quadro mais aberto, em relação ao nosso país, o governo que se levantará, nós estamos aí às portas de uma nova eleição, nós não sabemos nada a respeito do futuro, aqueles que vão se colocar, aqueles que vão ser escolhidos, será que vai ser bom ou será que vai ser ruim? Vamos ter mais saúde, vamos ter mais educação, vamos ter mais segurança, é tudo incógnita, é tudo incerteza, e a gente precisa lidar com essas incertezas para que a gente não entre num problema. O que é que a Bíblia diz acerca de questões que podem vir a nos preocupar? Em Eclesiastes capítulo 9, verso 1, demonstra para nós lá que as obras dos homens, elas que são realizadas, elas estão sempre nas mãos de Deus. E que a gente realmente não conhece nada. Nós não sabemos do nosso futuro. O homem não sabe o que há de vir. Ele não sabe o que há de se apresentar. Nem o amor, nem o ódio. Tudo está perante o Senhor, e é Ele que domina sobre o oculto, sobre aquilo que nós não podemos conhecer ou saber. Nós precisamos então, diante de questões assim, descansar o nosso coração. Ocupar-se com muitas suposições na vida é o primeiro passo para você encher seu coração de preocupação e ansiedade. Diante das incertezas da vida, a palavra então nos lembra aqui, por meio do apóstolo Paulo, falando à igreja, para que não andemos ansiosos de algumas coisas, não é? Olha aí, você está comigo em Filipenses capítulo 4, verso 6, o que é que diz lá? Não andeis ansiosos por algumas coisas. É isso que diz? Não, ele fala de coisa alguma. Não andar ansioso de coisa alguma. É isso que a palavra de Deus nos diz. Para que a gente não ande ansioso de coisa alguma. E o que é ansiedade? Já que Paulo fala aqui para que a gente não ande ansioso. Segundo o dicionário do Strong, andar ansioso, ou melhor, ansiedade é estar preocupado com cuidados. A princípio, é isso que a palavra ansioso quer dizer. Estar preocupado com cuidados. Não sei você, mas boa parte da minha vida é se preocupando com cuidados. Eu sou casado, eu preciso cuidar da minha esposa. Nós temos 2 filhos, a gente precisa se preocupar com os nossos filhos, pensando
Por exemplo, nos estudos dele, a gente tem que cuidar disso. Estávamos já planejando desde cedo como é que ia ser, a compra de material, aquele negócio todo. A gente tem que se preocupar com essas coisas, queira ou quer não. Você que é dono de casa, tem as contas que vão chegar e você vai ter que providenciar e pagar, né? Então a nossa vida vai sendo preenchida por muitos e muitos cuidados e muitas preocupações. É inevitável isso. Mas como que Paulo diz que nós não devemos andar ansiosos ou estar preocupado com cuidados? Primeiramente, essa palavra ela tem um uso positivo. Por exemplo, ela aparece lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 25, por favor. Quem pode abrir lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 25? Alguém pode ler, por favor? Eu sei que vai ficar um pouco difícil dos outros ouvirem, mas apenas para a gente dar um pouco mais de dinâmica. 1 Coríntios 12, 25. Quem pode ler? Ok, a palavra que Paulo usa lá, não andeis ansiosos, é a palavra que aparece aqui traduzida como cuidado. E nesse sentido ela está sendo usada para o que é positivo. Paulo está chamando a atenção da igreja aos coríntios para que o corpo, que é a igreja, se preocupe um com o outro. Como membros que formam um corpo, devem estar no cuidado de uns dos outros. Então, a igreja, como o pastor pregou acho quarta-feira, a igreja ela tem isso no seu DNA. Ela precisa estar cuidando de uns dos outros, estar atentos uns aos outros, ajudando uns aos outros, servindo uns aos outros, cuidando uns dos outros. A igreja é chamada para exercer este papel. Nós então precisamos cuidar uns dos outros, é isso que a palavra diz aqui. Paulo, quando fala a respeito de Timóteo, quando ele escreve aos de Filipos, ele usa essa mesma palavra, ansiosa, já no sentido também positivo. Aí a gente vai voltar lá para Filipenses capítulo 2, em versículo 20. Paulo diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuida dos vossos interesses. A palavra ansiosos, que é traduzido logo mais no capítulo 4, aqui é traduzida como cuide. E ele está dando testemunho a respeito de Timóteo, que Timóteo era alguém que tinha um interesse, um cuidado especial pela igreja em Filipos. E ele estava ansioso que Timóteo viesse para dar justamente as informações de como estava a igreja, para que Paulo também se alegrasse por essa situação. Então você percebe que a palavra em si ela pode ter um sentido positivo aqui. Ela está sendo usada em dois contextos muito parecidos, para chamar a nossa atenção, nós estamos em cuidado uns dos outros, e falando a respeito de Timóteo, que ele tinha esse cuidado especial pela igreja em Filipos. No entanto, no capítulo 4, ela vai ganhar um sentido negativo, quando o cuidado passa a ser um cuidado exagerado, a ponto de causar mal ou dano, preocupação. Paulo diz: não andeis ansiosos. Então aqui já é em um sentido negativo da palavra. E andar ansioso é andar preocupado por demais. E a nossa vida, queira ou quer não, há um monte de coisa que vem para nos causar perturbação e inquietação. O texto que o pastor leu há pouco tempo, lá em Mateus capítulo 6, Jesus Cristo ensina sobre essas inquietações, e a palavra é a mesma, e está sendo repetida várias vezes lá, às vezes traduzidas de um pouquinho, pouco diferente a palavra. São preocupações, são inquietações, a própria ansiedade, que também vai ser traduzida lá,
Aí a vida é assim. Nós somos preenchidos com tantas e tantas coisas que a gente precisa colocar o pé no freio. É necessário parar e pensar. Eu quero chamar a atenção dos irmãos quanto ao uso desta palavra, que aparece em um outro contexto também, muito conhecido, da experiência do Senhor Jesus Cristo. A experiência que está lá em Lucas capítulo 10. São duas irmãs, elas recebem Jesus. Vocês sabem o nome delas, não sabem? Marta e Maria. Lucas capítulo 10. A gente não sabe se Jesus Cristo avisou que estava chegando, ou se ele chegou de surpresa, mas o fato é que Jesus amava esta família, que era composta por 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E Jesus então chegou a este povoado, que era em Betânia, e Marta então hospedou o Senhor em sua casa. Versículo 38 começa esta narração deste evento. No verso 39 diz que tinha ela, no caso aqui Marta, tinha uma irmã chamada Maria. E diz que esta Maria estava sentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Perceba que Maria foi aquela que quis, a princípio, tomar lugar junto a Jesus para ouvir o que Jesus tinha para falar, para ensinar. Uma vez que Jesus Cristo tinha esse ministério de pregar, de anunciar, de falar as verdades que ele recebeu do Pai. No verso 40, diz que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Preste atenção, o destaque, né, que o autor sagrado colocou, dizendo que ela estava ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. Até então parece lógico o que Marta ela pede. Ela estava presa a muitas coisas e ela não estava dando conta. Quando você está assim, a sua tendência é pedir ajuda a alguém. Quando você não pode lidar com uma situação, é normal que você busque ajuda. Tem pessoas que não querem ajuda? Sim, às vezes pode revelar um egoísmo, né? Uma pessoa que está presa em si mesmo, na sua própria condição ou força, mas normalmente não é assim. A gente, quando está numa situação apertada, a gente precisa de ajuda, e ela chegou a Jesus com essa intenção de tirar Maria de onde estava, para que pudesse então ajudá-la, tendo em vista que ela estava ocupada em muitas coisas. Verso 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. A palavra inquieta aqui é a mesma palavra ansiedade ou ansiosos que Paulo usou lá. Marta, Marta, a repetição aqui é para ênfase, para chamada de atenção. Você anda inquietas e te preocupas com muitas coisas. Jesus estava dizendo que ela não era para se preocupar com nada? Não, porque na continuação ele vai dizer: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Jesus está corrigindo o andar de Marta, porque ela tinha aparentemente essa tendência de se preocupar com muita coisa. Ela estava querendo servir melhor ao seu Senhor com tudo aquilo que ela podia dar. Mas espera aí, não é necessário muita coisa. E Jesus até diz: uma coisa só é necessário, é suficiente. Não precisa se preocupar com o mundo todo. Uma coisa só basta. E ele então a repreende dessa forma e demonstra para Marta que naquele instante Maria tinha escolhido uma melhor coisa a fazer, que era sentar e ouvir o que ele tinha a dizer. Irmãos, diante de tantas e tantas preocupações que nos cercam,
e que a gente vai preencher as nossas 24 horas com todas as preocupações desse mundo, a gente não pode esquecer que nós precisamos tirar um momento para estar aos pés do Senhor, de ouvir ao Senhor, né? E às vezes nós podemos considerar que é necessário muitas coisas, mas precisamos repensar. Será que não estamos ocupando o nosso tempo por demais em muita coisa, quando na verdade poderíamos, com a ajuda e a capacidade, o discernimento e a sabedoria dada por Deus, avaliar tudo? Não, eu estou dedicando muito tempo àquilo que não vai me fazer bem. Mas tem pessoas que são assim, elas vão preenchendo com tantas e tantas coisas a sua vida, que chega um momento que estão sufocadas. E aí não vai ter tempo mais para ouvir, não vai ter tempo mais de sentar aos pés do Senhor, porque foi muitas coisas que preencheu a sua vida. Se você abrir portas e buscar, não vai faltar coisas para se preocupar. Tem pessoas que não se contentam com uma coisa só, mas o Senhor nos faz a seguinte indagação: por que andas inquietos e te preocupas? Não precisa muita coisa. Nessa vida, nós vamos descobrir, quando ela passar, de todos nós, que nós nos desgastamos, aplicamos a nossa força e a nossa inteligência em coisas que não tem peso nenhum para a eternidade. Vai ficar para trás. A única coisa que a gente leva dessa vida é aquilo que nós aprendemos aos pés do Senhor, na comunhão dos irmãos, com os irmãos, né? Servindo uns aos outros, aprendendo da sua palavra, servindo naquele lugar, naquela área que Deus lhe chamou a servir. São essas coisas que vão continuar e vão permanecer, porque o que permanece é o serviço que a gente presta ao Senhor. E todas aquelas outras preocupações que a gente quebrou a cabeça vai ficar para trás. Faça tudo, mas faça para o Senhor. Cuidado, não deixe com que sua vida seja preenchida com tantas coisas, a ponto de você esquecer do que é essencial. Aqui, Jesus Cristo nos mostra claramente o que é essencial nessa vida. Voltando então para Filipenses, como vencer a ansiedade? Eu notei algumas coisas aqui, queria que os irmãos colocassem aí, anotassem também se quiser. Como vencer então as preocupações, as ansiedades que normalmente a gente vai ter nesta vida? Primeiramente, concentre-se no que é real. E o que é real? Paulo escreveu para nós aqui, antes de falar da ansiedade: alegrai-vos sempre no Senhor. Irmãos, essa alegria é real. Essa alegria não é invenção de ninguém. Alegrar-se no Senhor. Alegrar no Senhor, se alegrar no Senhor, é a experiência que ultrapassa a alegria nas coisas ou nas pessoas que estão em nossa volta. É claro que a chegada de um filho nos traz muita alegria. Uma promoção no trabalho, você pode saltar, especialmente quando você está precisando de um pouquinho a mais. Há situações que a gente vai experimentar certas alegrias. Talvez nesse período de festa, Natal, você ganhou algum presente que você estava esperando, precisando, e você se alegrou. Sem contar com as decepções que às vezes, né, você de repente está esperando alguma coisa e não vem aquilo que você quer, ou às vezes alguém não lembrou de você ou esqueceu de lhe presentear. A verdadeira alegria
vai além dessa experiência de possuir as coisas ou do relacionamento com as pessoas. Todas essas coisas, elas ocupam o seu lugar e nos faz felizes por momento. Alguém que você tem muita consideração, um familiar seu. Nesse período de pandemia, a gente pôde perceber quantos que partiram, conhecidos. Talvez aqui alguém perdeu um familiar, alguém que amava bastante. Essa pandemia, ela demonstrou para nós o quanto nós somos sujeitos e como todos nós somos iguais, independente do nível social, quem você é. E muitos, infelizmente, passaram pela perda, pelo sofrimento, pela dor, da partida, às vezes inesperada. A nossa verdadeira alegria não pode estar em ter as coisas ou ter pessoas em nossa volta. Veja, eu não estou dizendo que nós não devamos nos alegrar com estas coisas e com as pessoas. Elas têm o seu lugar, mas elas não podem ser a fonte da nossa alegria. Aqui, nesse texto, que Paulo escreve aos Filipenses, ele deixa muito claro que a fonte da nossa alegria deve estar no Senhor. É nele que nós somos completamente satisfeitos e alegres. É nele. E ninguém mais. Porque o Senhor nós não podemos perder. Ainda que o mundo gire em volta de nós, que tudo pareça desmoronar, nós temos um Deus que nos sustenta em toda e qualquer situação. A gente pode até se desesperar, perder a calma, mas sempre vem a lembrança e a fala e o testemunho do seu Espírito em nosso coração. Eu estou com você. É isso que o Senhor nos garante, e é isso que a gente vai perceber em outra coisa que Paulo coloca aqui como real. Primeiramente, notar que é no Senhor que nós temos a verdadeira alegria. Então não é por ter ou não ter uma coisa, ou estar com alguém, sabendo que as pessoas, elas podem nos decepcionar, como elas podem partir a qualquer instante. A vida é assim. E eu não posso me entregar ao desespero neste ponto, porque nós não podemos controlar a vida de ninguém. E a gente talvez até possa lutar possa lutar para conseguir as coisas, mas todas elas com o seu tempo passam, todas se desvanecem e todas morrem, murcham e somem. No entanto, no Senhor, a nossa alegria se sustenta. Nós o conhecemos, nós sabemos quem Ele é, nós sabemos o que Ele fez por nós e até onde Ele chegou, enviando o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho, para nos resgatar da nossa condição de desgraça eterna, de condenação. É neste Deus que nós devemos então nos apoiar e enxergar nele a fonte de tudo aquilo que a nossa alma mais anseia e deseja. Verdadeira felicidade e abundância de vida nós só encontramos no Senhor. O salmista no capítulo 43, verso 4 diz: então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Neste Deus que é a minha maior alegria. Você pode dizer isso do fundo do seu coração, do fundo da sua alma, que Deus é a sua maior alegria? Paulo nos chama a andar por essa realidade. Quando a gente começa a enxergar que em Deus nós já temos tudo, o nosso coração começa a ser tratado. Diante de tantas preocupações, incertezas e inseguranças que a gente tem nessa vida.
em Deus, nele. Ele é a minha maior alegria. Outro remédio, vamos colocar assim, para vencer as preocupações e a ansiedade com o futuro. Primeiramente, alegre-se no Senhor. Segundo, seja aquilo que Deus lhe chamou a ser. Paulo diz: seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Uma outra tradução diz: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Deus não chamou você para ser alguém grosseiro, rude, ingrato, uma pessoa insatisfeita, irritada, maldizente, reclamona, murmuradora. Deus não te chamou a ser esse tipo de gente. Não seja como aqueles que saíram do deserto, que embora Deus os conduzisse, chegou um momento da dificuldade, eles olharam para trás. Melhor estavam lá no Egito. Lá a gente tinha tudo. Que importa ter tudo e não ter Deus? Diz que com Deus o pouco é muito, não? E Deus ia cuidar, Ele não tirou o povo do Egito. Deus estava experimentando aqueles corações. Deus estava testando aqueles corações, não para que eles soubessem de alguma coisa, mas para que eles mesmos se enxergassem e pudessem ver o quanto eram murmuradores e ingratos. Deus precisa mexer com você nesse sentido? Se Ele quiser, Ele pode. Deus não te chamou para ser esse tipo de gente. Seja uma pessoa amável diante do Senhor e dos outros. Que a vossa amabilidade seja conhecida. Paulo também nos chama a atenção e nos dá o remédio contra as preocupações e ansiedades, lembrando que perto está o Senhor. É uma outra realidade que a gente precisa considerar. Perto está o Senhor. A palavra pode tanto significar perto por aproximação no sentido físico. Por exemplo, Jesus Cristo foi levado a um túmulo que ficava próximo de onde ele estava. E nesse sentido de aproximação, o Senhor nos garantiu que também estaria conosco todos os dias. O autor de Hebreus, lembrando as palavras do Senhor, diz lá, no capítulo 13, verso 5: seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com o que possuís, porque Ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. O Senhor nos deu do seu Espírito, nós temos o Senhor continuamente conosco. Nós estamos aqui para encontrar o Senhor, mas quando a gente volta para casa, o Senhor não fica aqui. Nós estamos para encontrar com o Senhor em comunidade. A igreja é isso, é um povo unido que rende louvor ao Senhor. Nós nos encontramos aqui para render um louvor em comunidade, na reunião. Essa reunião é uma antecipação da grande reunião que um dia acontecerá com o nosso Senhor. E quando a gente sai daqui, a gente não deixa Deus aqui, a gente leva, né? Quer dizer, não é que a gente leva, Ele está conosco aonde nós estivermos, Ele não nos abandona. Embora às vezes a nossa percepção possa nos enganar e mentir, especialmente naqueles momentos de desespero, de pavor, pode vir aquela vozinha ruim da consciência, querendo lhe enganar. Você está só. Deus não nos abandona. Não nos abandona em nenhum instante. Ele prometeu isso: nunca te desampararei. Prometeu aos seus discípulos que estariam com ele
os fins, né, dos séculos, Ele estaria conosco e Ele está com você. Então, seja qual for a situação, o momento que você passar, lembre-se disso. Deus está contigo. Perto está o Senhor. Mas também nos dá um sentido de tempo, de imanência. E talvez seja a iminência. Creio que a igreja foi orientada pelo apóstolo Paulo a aguardar dos céus o Senhor. 1 Tessalonicenses 1:10 fala que eles foram salvos para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A igreja foi estimulada desde cedo a aguardar o retorno do Senhor. O fato de Jesus não voltar repentinamente ou rapidamente, não significa que o retorno não será iminente. Dependendo da corrente teológica, escatológica, você vai ter visão diferente em relação a isso. Não, Cristo não volta até que certas coisas sejam cumpridas. Mas eu creio que a iminência está sendo ensinada. Perto está o Senhor. E iminência não significa repentina ou rápida ou logo. E a igreja no primeiro século foi estimulada a aguardar o Senhor, porque poderia voltar a qualquer instante. E eu creio que o Senhor também. Hoje mais ainda, a nossa salvação, como disse o apóstolo Paulo, está cada vez mais próxima. E Paulo diz isso: perto está o Senhor. Capítulo 4, ele fala, no verso 5, finalzinho: perto está o Senhor. Irmãos, que esperança acalentadora saber que o Senhor está perto, que esse mundo está caminhando para o propósito que o Senhor estabeleceu, e que as coisas não irão se apressar, nem muito menos demorar, de acordo com o calendário do Senhor. E nós precisamos viver todo dia como se Jesus já estivesse às portas. Quantos de nós temos experimentado isso? Todo dia? Ó Deus, levantando pela manhã: Senhor, será hoje o meu encontro contigo? Dá-me a graça para passar esse dia todo lembrando dessa verdade e não deixando que as inquietações e preocupações que vão vir leve de mim essa esperança, porque a gente pode se deixar levar, né, por tantas coisas que este mundo quer mexer conosco, quer nos abalar. Não permita. Perto está o Senhor. É o terceiro remédio que Paulo oferece a você aqui para lidar com a ansiedade. Ande pelo que é real. E o irreal, aquilo que eu não sei, as ansiedades e preocupações que virão, direcione todas elas a Deus. Por isso que Paulo fala mais à frente aqui, no versículo 6, depois que ele ordena aos irmãos a não andar ansiosos, ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aquilo que você não sabe, aquilo que você não tem controle, aquilo que você não segura, aquilo que você não tem condição de saber, coloque nas mãos do Senhor. Ore. Paulo nos lembra a desenvolver uma vida em petição. Seja um pedinte. Sei que ninguém aqui gostaria de ser um pedinte, né, no sentido como a gente encontra pessoas que precisam e batem nas portas para pedir, mas está aí uma boa ilustração.
Cada pedinte que chegar até você, lembre-se que é essa a sua condição diante de Deus. Isso não é desonra. Na verdade, esse é o reconhecimento de quem é Senhor e de quem é servo. Nós somos servos. E diante das inquietações, preocupações, das incertezas, inseguranças da vida, entre na presença do Senhor. Com isso, pedindo a Deus. Paulo diz pela oração, isso, a palavra aqui é apenas a comunicação nossa com Deus. Pela súplica, que dá uma característica especial ao tipo de petição. A súplica é aquela ideia de se colocar diante de Deus com uma atitude de alguém desprovido, necessitado, carente, angustiado. Porque é só Ele que pode resolver. Agora, Deus não pode ser o último a ser procurado, a ser buscado. Tem pessoas que é assim, né? Tenta, vai de todo lado, aí quando não dá certo, diz, pronto, agora só Deus. Quando na verdade a nossa vida com Deus é do começo ao fim. E a gente olha para aquelas coisas que a gente não tem controle e domínio sobre elas e coloca diante de Deus. Senhor, aqui, me faz chegar aqui. O Senhor está comigo em todo tempo. E eu te suplico, eu te peço, porque eu não tenho força em mim mesmo. Ajude-me. Quando andamos ansiosos por demais, isso pode sinalizar que nós estamos em falta diante de Deus, não confiando em Deus. Pode, não estou dizendo que é, mas pode ser um sinal de desconfiança. A quem nós buscamos? Ao Deus que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas. Ou não temos um Deus poderoso? Se Ele pode, claro, de acordo com a sua natureza, se Ele pode todas as coisas, então me entrego a este Deus que pode fazer mais do que eu pense, ou o que eu imagine. E no final das contas, há muita coisa que a gente não tem controle. Há um versículo muito interessante, Mateus 5, Sermão do Monte. O Senhor diz que não se pode tornar um cabelo branco ou preto, nós não podemos. Aí as mulheres dizem, eu posso. Compra pintura e manda a cabeleireira pintar. Ok, você escondeu, mas você não pode tornar um cabelo branco ou preto. Quando a tinta passar, o que é que vai ser revelado ali? O cabelo branco. Né? Por isso que estou esperando os meus. Não se tem como controlar coisas tão simples assim. Ou aumentar o custo da sua vida. Ninguém pode acrescentar um côvado. O Senhor falou também lá em Mateus capítulo 6, verso 27. Nós não podemos nada. Quem pode é o Senhor. E é nele que nós devemos nos apoiar. Em oração, como Paulo diz, com ações de graças. É orando, pedindo e já agradecendo. Meu Deus, eu oro, peço e já te agradeço pela resposta que o Senhor irá me dar. Não é deixar para agradecer quando, não, é para agradecer já. Ok, você pode orar pedindo e quando receber, agradecer depois. Mas o melhor é quando você desenvolve uma atitude no coração de já agradecer, se antes mesmo receber aquilo que você pediu. Porque no final, Deus pode lhe dar aquilo que você não pediu. E aquilo que você recebeu é o melhor, porque veio da mão do Senhor.
Pode ser o contrário daquilo que você pediu, mas vai ser o melhor. E um filho de Deus descansa em saber que seu pai sempre tem o melhor. Ora, lembrando das palavras de Jesus, se a gente sabe o que é melhor para os nossos filhos, Deus não vai saber? Não é? Se nós damos o que é melhor para os nossos filhos, Deus não vai dar? Ele vai dar. Pode ser que Ele não dê o que eu quero, mas Ele sempre irá conceder a nós o que é melhor, para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, e de acordo com o tempo certo dEle. As coisas nem sempre vão no nosso tempo. Lembrando do que o salmista disse, Salmo 31, 14, ele diz: quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Tu és o meu Deus. Confie no Senhor. Coloque-se diante de Deus, torne diante de Deus aquilo que você está passando, se preocupando, as suas inquietações, e permita que, na oração da petição e da ação de graça, a paz venha sobre o seu coração. Na verdade, é isso que vem quando nós nos colocamos dessa forma diante de Deus. Quando a oração se torna prática na vida do crente, a ansiedade foge. Tira férias. A paz de Cristo. É isso que Paulo nos lembra aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nosso coração e a nossa mente. E seja qual for essa ligação, né, entre o coração, do que a gente passa, sente, a nossa mente, aquilo que a gente consegue discernir, essa ligação será estabelecida sobre a paz que excede todo entendimento. A paz de Deus reinará em nosso coração. Diante das preocupações e das inquietações da sua vida, entregue-se ao Senhor. Saiba que Ele tem cuidado de todos nós. Ele tem cuidado da sua vida. Um dia, todos nós iremos olhar para trás e dizer: rapaz, quanto desgaste e preocupação por pouca coisa. Ó Deus, o Senhor que me sustentou em todo esse tempo. Amém? Queria convidar você a ficar em pé para a gente orar. Eu quero encerrar com a oração. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque nada podemos, Senhor. O novo ano está próximo, está quase chegando, e as incertezas podem chegar em nossos corações, trazendo preocupação. Ó Pai, faz-nos descansar em Ti, sabendo que os nossos dias estão próximos, porque o Senhor está perto de nós, e o Senhor é que nos sustenta. Faz-nos, Senhor, estar contentes, alegres na Tua presença. Não nos permita ser iludido pelas posses, ou mesmo pelas pessoas, mesmo aquelas que o Senhor tem colocado em nossas vidas para confraternização e amizade, mas que o Senhor, de fato, seja tudo em nós. Nos ajuda, ó Pai, a andar pelo que é real, e aquilo que nos causa perturbação, aquilo que muitas vezes não é nem real, que possamos entregar ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, seja com o pastor Sibério, também a sua família, com cada um dos irmãos aqui, cada família, que a Tua graça os sustente neste novo ano que chega, e que logo mais possamos estar nos alegrando na Tua presença. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós oramos.